Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência, de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 49 e vamos ver dos aforismos 193 até o 196. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre temas bastante diversos, como é o caso da maioria dos vídeos, e algumas temáticas que não foram trazidas ainda com tanta ênfase. Um deles é um tema que eu adoro e que hoje em dia está muito em voga, que é falar sobre o propósito de vida, missão de vida e uma certa relação disso com o sucesso, com riqueza. Eu vou trazer nesse vídeo, gente, a minha visão a respeito de riqueza, o que é realmente ser rico, que é muito diferente da visão da imensa maioria das pessoas, que tem uma visão muito limitada, achando que riqueza, ser rico, é ter muito dinheiro na conta bancária. Isso é uma visão extremamente pobre. Por incrível que pareça, parece contraditório, mas vocês vão entender muito bem quando eu falar sobre isso. Outra temática bem bacana é sobre os mentores espirituais, para você ver como esse é um livro bastante amplo. Um dos aforismos, ele de certa forma ele fala sobre isso, né, sobre a existência dos mentores espirituais, do que a gente pode chamar também de anjos da guarda, que podem nos ajudar no nosso processo. Se a gente conseguir se conectar bem com eles, eles podem nos iluminar, nos inspirar na nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então acompanhe que vai ser bem bacana esse vídeo. Antes de começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer, atingir cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de curtidas. Quanto mais curtidas ele entende que é um conteúdo relevante e assim distribui para mais pessoas. Então eu conto com vocês. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, para que mais e mais pessoas conheçam esses estudos. Vamos lá, gente. Começar pelo 193. Cuidado com quem entra com a causa alheia para sair com a sua. A melhor defesa contra a astúcia é a atenção. Contra um entendido, um bom entendedor. Alguns apresentam como negócio alheio o seu próprio negócio e, se não tomarmos cuidado em sempre perceber as suas intenções, coloca-se a mão no fogo para que outro usufrua. Esse aqui é um aforismo super curtinho, mas a mensagem dele é muito clara e objetiva. Aqui ele está falando daquelas pessoas que são aproveitadoras, que são imitadoras, que são plagiadoras, que pegam alguma ideia, algum produto, algum serviço, alguma coisa de outra pessoa e diz que é dela, descaradamente, entende? Aqui ele está falando dessas pessoas que pegam a sombra dos outros, né, o sucesso de alguém espetacular no que faz, e pega a sombra dessa pessoa como sendo a sua própria luz, e acaba não conseguindo deslanchar na vida como poderia. O resultado final dessas pessoas que só imitam, que só trapaceiam, que só plagiam, é o esquecimento, é o ostracismo. Elas vão ser colocadas completamente de lado, sabe? A gente precisa, nesse aforismo, a ideia central dele é que a gente resgate a autenticidade, a sinceridade, a verdade, que a gente esteja cada vez mais conectado com essas energias, porque assim a gente pode se destacar, seja lá em qual área for. Quando eu estava lendo esse aforismo, eu me lembrei que a gente vive num mundo extremamente competitivo e que tem muitas pessoas fazendo as mesmas coisas e só se destaca, gente, as pessoas que realmente buscam formas bacanas, formas inovadoras de se trabalhar, entende? Por exemplo, aqui no YouTube é uma concorrência absurdamente grande, assim, porque são milhares e milhares de canais, às vezes falando das mesmas ideias. Para que você consiga se destacar no YouTube, você tem que ter a sua própria cara. Se você ficar imitando os outros, é como diz aquela velha expressão, você vai ser só uma imitação barata. E isso não cola, gente. É muito ruim, é muito paia, né? Falando numa linguagem bem nordestina, né? Como se diz. Aqui a gente utiliza muito essa expressão. Então, vamos fazer diferente, vamos buscar a nossa essência, buscar a nossa verdade e expressar o mais puramente possível. Assim a gente tem tudo para se destacar, para encontrar o nosso lugar ao sol, como se diz, uma expressão também muito conhecida. Esse aforismo é bem objetivo e bem direto a esse ponto, que a gente não entre nessa onda de copiar, de imitar, de plagiar, porque só quem sai perdendo é a gente nesse processo, a nossa reputação, como tão bem diz o Baltazar Gracian ao longo de toda essa obra.
a nossa reputação vai por água abaixo. Quando a gente tem esse tipo de postura, que nós sejamos diferentes, certo? Vamos lá para o 194. Ser realista quanto a si e quanto aos próprios interesses. Ainda mais se está apenas começando a viver. Todos têm a si mesmos em alta conta, principalmente os que menos são. Cada um sonha com um grande destino e se imagina um prodígio. A esperança faz promessas mirabolantes e a experiência falha em cumprir. Serve de tormento à imaginação vã a verdadeira felicidade, a verdadeira realidade. Que a sensatez corrija semelhantes desacertos e, embora podendo desejar o melhor, esteja preparado para o pior, de modo a aceitar qualquer resultado com serenidade. É destreza mirar um pouco alto para ajustar o tiro, mas não tanto que seja desatino. Ao iniciar uma carreira, adapte às suas expectativas. Onde falta a experiência, é frequente as presunções se revelarem falhas. A inteligência constitui uma panaceia para todas as tolices. Conheça cada um o seu campo de ação e sua posição e ajuste a sua imaginação à realidade. Esse aqui é um aforismo bastante longo, gente, desses que a gente vai ver hoje, certamente é o mais extenso. Eu só vou ler essa única vez mesmo, mas a ideia que ele está trazendo, gente, ela é brilhante. Está falando sobre a gente baixar as expectativas. Eu já falei isso N vezes por aqui, até nos podcasts, nos textos. Expectativas, gente, elas estão caminhando sempre de mãos dadas com as frustrações. A gente não pode jamais esquecer disso. Falou de expectativa? Pode atrelar a frustração também. Quanto maiores as expectativas, maiores também serão as nossas frustrações. Eu gosto sempre de trazer a contrapartida. Quanto menores as nossas expectativas, maiores são as surpresas positivas que a gente pode ter, beleza? Esse é o tipo de frase, gente, para você anotar, porque é uma frase muito poderosa. Altas expectativas resultam em frustrações. Baixas expectativas resultam em boas surpresas, em alegrias, em coisas que você nem imaginava. Beleza, gente? É mais ou menos essa a ideia simples e objetiva desse aforismo. Mas vamos lá trazer um pouco de aprofundamento para o que ele está trazendo aqui. Ele está falando, de certa forma, usando outras palavras, aquele velho ditado bem antigo que diz, né, se você quer atingir a lua, mire nas estrelas. É mais ou menos isso. Se você, ou vice-versa, né, se você quer atingir as estrelas, da ponte para a lua, é mais ou menos essa ideia de que você, se quiser ir longe, você tem que apontar mais longe ainda. Você tem que focar em algum sonho bastante grande, alguma coisa bem desafiadora, porque nesse movimento de você querer algo bem grande, grandioso mesmo, você vai chegar longe. Você talvez não chegue lá naquele seu sonho, naquele objetivo inicial, mas certamente você vai caminhar bastante, você vai ter grandes realizações. Aqui a gente não pode sonhar pequeno, porque quem sonha pequeno, realiza pequeno. Eu procuro sempre nutrir novos sonhos, novas ideias. Inclusive nesse momento eu já estou pensando em novos projetos, né, porque já está bastante avançado esses estudos. Já está chegando agora na segunda metade, na segunda terça parte, né? Nós estamos, são 75 vídeos, né, 2/3 já estamos concluindo. Na minha cabeça já estão surgindo novas ideias, projetos para o futuro, de quando acabar esse daqui, de fazer outras coisas. Ou seja, isso é sonhar grande, é querer estar sempre caminhando, se movimentando, entende? E outra coisa que eu acho bem legal dentro desse aforismo é que tem pessoas que, por falta de experiência, isso é uma das coisas que eu mais gostei, gente, porque eu acredito que 100% das pessoas acaba se identificando com essa ideia. Quando a gente é imaturo, quando a gente é muito jovem, a gente pensa que vai mudar o mundo, a gente pensa que o nosso trabalho vai ser uma coisa assim revolucionária, o nosso nome vai ficar escrito na história, e a gente sabe que não é bem por aí. São poucas as pessoas que conseguem realmente esses feitos de ter o seu nome gravado na história, depois que elas morrem é feito um busto da sua pessoa e colocado nas universidades, em locais públicos, em praças públicas.
são pouquíssimas pessoas que conseguem isso, mas isso é o de menos, gente. O mais importante é a gente realizar aquilo que a gente gosta de realizar com alegria, com propósito, com felicidade, com realização. Esse aforismo está trazendo tudo isso. Essa é uma temática que eu adoro falar, porque sempre tem algo mais que a gente pode trazer, novas visões, novas perspectivas. E eu quero trazer um pouquinho da minha própria vivência. Eu já fiz um monte de coisa nessa vida até esse momento, né, 2021, julho de 2021, que é quando eu tô gravando esse vídeo. Eu já realizei um monte de coisas. E tudo isso, tudo teve um sentido, tudo valeu a pena. Até falando disso eu me lembrei daquela frase super famosa do Fernando Pessoa: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Se a gente tem isso como um norte para a nossa vida, perfeito. Mesmo que nós não nos tornemos pessoas conhecidas, pessoas famosas, mas a gente vai ter feito o nosso melhor. E a gente vai ter tocado o coração das pessoas. É isso que eu penso, é assim que eu me miro, né? Isso que me norteia todos os dias. Eu comecei sendo professor, né? A minha primeira experiência profissional foi sendo professor. Isso é uma das coisas que eu pouco comentei, gente, em vídeos, em podcasts. Quando eu comecei a dar aula, assim, de verdade mesmo, assim, profissionalmente, ganhando dinheiro, eu tinha 19 anos. Mas eu realmente comecei a ensinar muito mais cedo, ainda na escola. Eu tinha amiguinhos da escola que tinham dificuldades, e tinha um em específico que eu ia na casa dele, passava às vezes a tarde toda lá ensinando e aproveitava até para brincar também. Jogava videogame, né? Ele tinha videogame, eu jogava com ele e eu ganhava um trocado, assim, era bem pouquinho na época, mas já era alguma coisa. E hoje eu percebo que, né, desde essa época eu já exercitava o meu maior dom, o dom de ensinar. Eu vim para esse mundo para isso. Hoje eu não tenho a menor dúvida de que isso é o que mais me realiza, me faz brilhar os olhos, saber que eu posso ensinar, que eu posso sanar dúvidas das pessoas em determinadas áreas, algumas áreas que eu me especializei de certa forma. Isso me realiza, isso me dá um senso de propósito muito grande. Eu gosto muito, gente, do verbo realizar, porque o verbo realizar, se você transpor para o inglês, claro que no inglês é diferente assim, a escrita da palavra realizar, mas tem aquela questão dos falsos cognatos, né? No inglês tem muita gente que confunde, né? O verbo to realize. Realize, tem muita gente que, ao não estudar o inglês, não conhecer bem o inglês, pensa que é realização, mas não é. O verbo to realize, que a escrita é muito parecida com o realizar em português, significa perceber-se, ou seja, você se perceber naquilo que você faz. Eu acho isso tão brilhante, porque é assim que eu me sinto. Quando eu estou ensinando, quando eu estou exercitando a questão do ensino, para mim é um auto-perceber-se constante, o tempo todo. É aquele senso de presença, porque perceber-se, gente, o verbo perceber-se, né, que no inglês é to realize, ele tem a ver com isso, é você estar no aqui e agora, o seu eu presente, entende? Se você sente isso, maravilha. Pouco importa se você vai se tornar um milionário, um bilionário, uma pessoa famosa, respeitada por todo mundo. Isso é o de menos. O mais importante é você estar pleno, estar no aqui e agora, naquilo que você faz, se colocando de corpo e alma, entende? E assim, voltando um pouco para o que eu estava falando, né, eu comecei sendo professor e mais para frente vieram outras coisas. Eu comecei a escrever na internet, eu fiz um blog, o blog Para Além do Agora, comecei a escrever direto, quase todos os dias. Hoje em dia tem um montão de textos lá, mais de 1000 textos no meu blog. Passei a ter isso, tipo, uma segunda profissão, entre aspas, nesse trabalho que é um trabalho voluntário. Aí comecei a gravar podcasts também, de 2015 para 2016. E na pandemia, quando começou a pandemia, eu também comecei a gravar vídeos para o YouTube. Tudo isso são coisas que, se você esmiuçar, está relacionado com o ensino. E também no meio disso veio a psicanálise. A psicanálise eu comecei a atuar verdadeiramente entre 2017 e 2018. Eu fiz o curso de formação em psicanálise. Hoje em dia eu sou terapeuta que atua nessa linha de psicanálise. E uma coisa que eu queria falar para vocês, gente, que tem tudo a ver com essa visão de riqueza, é que nenhuma dessas áreas, se você quiser entrar para elas pensando em ficar rico, né, nessa ideia muito superficial de riqueza, você vai se frustrar imensamente, porque
ser professor no Brasil é algo que você não ganha muito bem. Ser psicanalista você não vai ganhar tão bem, porque para que você consiga ganhar bem sendo psicanalista, você tem que ter sua agenda lotada os 7 dias por semana, de domingo a domingo. Eu tô longe disso, entende? Não é fácil você conseguir essa proeza, uma verdadeira proeza, você encher a sua agenda assim, de trabalhar feito um condenado, como se diz, e isso também não é bom, não é saudável. Então, assim, é uma profissão que dificilmente você se torna alguém rico. Vale a pena até abrir um parêntese nessa hora. Quando eu estava fazendo a formação, gente, de psicanálise, os professores, eles diziam: se você está aqui pensando que se você fizer o curso de psicanálise, se tornar psicanalista, você vai ficar rico, pode ir embora, porque aqui não é o seu lugar. Eu acho muito, muito bacana. Eu gostava demais quando os professores nos davam esse alerta, porque a gente tem que ter a motivação interna de querer ajudar as pessoas, de fazer com que elas tenham seus sofrimentos, as suas dificuldades, suas dores sanadas. Se isso nos movimenta, perfeito. Se você se movimenta pensando em ganhar dinheiro, ficar rico, poxa, tem alguma coisa muito errada aí. E outro exemplo, essa coisa de escrever, de fazer podcast, de fazer vídeos para o YouTube, essas coisas elas podem ser monetizadas, mas para que você consiga ganhar dinheiro com isso, você tem que se utilizar de uma série de mecanismos, coisas que eu particularmente eu não curto muito, né? Principalmente as propagandas. Você tem que assim deixar o seu visual do blog todo sujo de propagandas, os seus vídeos pausando o tempo todo para ter propagandas. Isso são coisas que eu particularmente não gosto. Se for para ganhar dinheiro desse jeito, eu prefiro nem ganhar, entende? A gente tem que ter mais ou menos as noções do que nos movimenta, do que nos realiza, do que nos felicita, sabe? No meu caso, é ensinar, certamente. A minha principal fonte de renda através do ensino, sendo professor e sendo terapeuta. Mas sempre tendo essa ideia de que eu não vou me tornar um milionário, um bilionário fazendo isso. E nem é isso que eu quero. A minha maior motivação é poder ajudar as pessoas, fazer com que elas vejam além, elas expandam suas consciências. Se eu consigo isso, perfeito. Eu estou realmente no meu lugar, fazendo o que eu vim para fazer. Entende? Eu quero, para concluir as reflexões bem extensas sobre esse aforismo, que é tão rico de possibilidades, falar sobre o que eu penso, gente, sobre a riqueza. Porque a gente tem essa visão que é muito capitalista, de que riqueza é ter muito dinheiro no banco, é você ser milionário, você ter casas, você ter um monte de carros, você ter possibilidade de viajar pelo mundo. Isso, gente, é uma porçãozinha muito pequena do que significa riqueza. Na minha opinião, riqueza, ela está relacionada com o quanto que você pode oferecer, com o quanto você pode dar para as pessoas. É muito mais do que você ter, do que você reter, do que você pode oferecer, do que você pode dar para os outros. Na minha opinião, as pessoas mais ricas são aquelas que conseguem ajudar mais pessoas, aquelas que conseguem transformar a vida do máximo de pessoas possível. Eu quero cada vez mais me tornar uma pessoa rica nesse sentido. Alguém que consegue oferecer muito para o mundo, para as pessoas, que elas possam melhorar demais as suas vidas. Porque quando a gente ajuda outros a crescerem, quem mais cresce é a gente mesmo nesse processo. Essa é uma lei universal, gente, o dar e receber. Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente oferece para o mundo, mais a gente recebe. Que você tenha isso muito claro na sua mente. Há alguns anos eu incorporei essa ideia de riqueza para a minha vida e cada vez mais eu me sinto uma pessoa rica, rica de verdade. Para mim isso é ser rico de verdade, você ter o que oferecer, você ter muito a ajudar, você ter ferramentas, você ter recursos que possam ajudar o máximo de pessoas possível. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas amplas reflexões, desse aforismo. Sem dúvida vai ser o aforismo que mais tomou tempo, digamos assim, nesse vídeo de hoje, porque é um assunto que eu adoro e tem sempre muitas coisas a serem ditas sobre ele. Vamos lá para o 195. Saber apreciar. Não existe ninguém que não possa ser mestre de alguém em alguma coisa e não há quem exceda quem excede. Saber valer-se de cada pessoa é útil saber. O sábio estima a todos, pois reconhece o que há de bom em cada um e sabe como custa fazer algo bem feito. O tolo despreza os outros, por ignorância do que é bom e porque sempre prefere o que é pior.
Esse aforismo também é super curtinho, mas a proposta dele, gente, é maravilhosa. Ele está falando sobre a gente apreciar o que há de bom e principalmente os esforços das outras pessoas por serem melhores, por evoluírem. Eu posso falar isso com todas as letras, porque o que eu exercito, principalmente, gente, com relação às terapias, esse trabalho terapêutico, eu me encaixo perfeitamente na proposta desse aforismo, porque vocês não fazem ideia, gente, do quanto eu fico feliz quando eu vejo as pessoas que eu atendo, elas vencerem seus bloqueios, elas superarem os seus medos, elas deixarem no passado aquelas dores que estavam tão incrustadas. Cada vez que eu vejo isso, gente, eu fico vibrando por dentro. Eu não expresso assim, de forma veemente nas consultas para não parecer que eu tô doido, né? Mas eu fico assim por dentro, sabe? Aquela energia boa, sabe? De saber, poxa, tá dando certo, essa pessoa tá evoluindo, tá crescendo. Isso é muito genuíno, gente. Eu fico realmente muito feliz com isso. E aí, o que ele diz aqui sobre os sábios? Estimam a todos. Todos nós temos defeitos, temos coisas de traumas da infância, temos bloqueios, temos uma série de coisas que não fazem com que a gente expresse o nosso melhor. Mas a gente pode expressar o nosso melhor à medida que a gente vai vencendo tudo isso. A gente vai quebrando essas barreiras. Então, eu diria isso para você que esteja assistindo. Se você tem uma pessoa que ainda não está brilhando, ou você mesmo ainda não brilha como poderia, não fique tão triste com isso, não esmoreça, porque você tem muitas coisas que pode vencer, que pode superar através do autoconhecimento. O autoconhecimento tem esse poder de nos transformar, de fazer com que a gente saia dessa pedra bruta e nos transformemos em belos diamantes, em belas pedras preciosas. Todos nós temos esse ouro dentro de nós, ele só precisa ser esculpido. Falando isso, até me lembrei de uma história real, de um Buda, o Buda histórico, né, aquele Buda Gautama. Tem uma super estátua dele, não sei se é na Índia, se eu não me engano, gigantesca, né? E ela foi construída toda com barro, né? A parte externa era toda de barro, mas quando ela foi construída, ninguém sabia que a sua estrutura central era toda feita de ouro. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, começaram a aparecer rachaduras. E aí as pessoas acharam estranho aquelas rachaduras. E aí viram que elas tinham um brilho, aparecia tipo um brilho. E aí quando começaram a ver, perceber que aquele brilho vinha do ouro lá de dentro. E aí começaram a marretar e quebrar toda aquela crosta, aquela casca de barro. E perceberam que era feita toda de ouro. Hoje ela está lá em algum lugar, não sei exatamente o local, mas resplandece todo aquele ouro, é um local até turístico. E aí tem uma simbologia tão bonita isso, gente, porque nós internamente temos esse ouro para oferecer, mas ele está com essa casca de barro por fora que esconde esse nosso brilho. Mas se você for uma pessoa sábia, como diz o Baltazar Gracian, você consegue como que ver através dessa crosta de barro o ouro que existe em cada um. Se você exercita isso, você vai se tornar uma pessoa diferenciada, e as pessoas que são tocadas por você, elas vão pouco a pouco quebrando essa crosta e mostrando o verdadeiro brilho, o verdadeiro valor que elas têm. Eu faço isso todos os dias no meu trabalho como terapeuta, e aqui aproveito até para parabenizar todos os grandes terapeutas que fazem esse trabalho magnífico de fazer com que as pessoas se lapidem e revelem para o mundo esse ouro, esse brilho que existe dentro delas. Beleza? Vamos lá para o 196 para a gente concluir o vídeo de hoje. Diz assim: conhecer a sua estrela guia. Ninguém é tão desamparado a ponto de não ter uma, e se você é infeliz é porque não a reconheceu. Alguns são recebidos por príncipes e poderosos sem saber como ou porquê. E a resposta é que a sorte os favoreceu e o empenho pessoal ajudou. Outros têm as graças dos sábios, foram mais bem aceitos num país do que em outro, ou são mais reconhecidos numa certa cidade. Mesmo entre pessoas de mérito igual, algumas têm mais sorte em certas atividades. A sorte embaralha as cartas do jeito que quer. Cada um conheça os seus recursos e a sua estrela guia, que a siga e a ajude para não perder o rumo.
Essa ideia de estrela guia, gente, é tão bonita porque aqui, se você prestar atenção no que ele está falando, ele diz, né, cada pessoa ela tem a sua estrela guia. Se ela não sente, né, essa estrela guia, é porque ainda não a reconheceu. Esse é só um dos muitos nomes que a gente pode dar para os nossos mentores. Nós temos, gente, mentores espirituais, pessoas que estão ao nosso lado o tempo todo. A gente não consegue enxergar com os nossos olhos físicos, mas estão ao nosso lado o tempo todo. E pasmem no que eu vou dizer agora, parece loucura, mas cada vez que eu vou gravar um vídeo, eu tenho certeza que o meu mentor, ele está aqui do meu lado, me inspirando, soprando nos meus ouvidos, para que eu fale a palavra certa, do jeito certo, de uma forma que toque as pessoas, entende? Se a gente reconhecer que eles existem, que eles estão ao nosso lado, eles nos guiam, eles nos mostram o caminho que seria o nosso caminho de alma, o caminho melhor possível para todos nós. A nossa vida ela se torna muito mais bonita, muito mais até fácil, entre aspas, né? Um caminho menos tortuoso, quando a gente ouve essa voz suave, essa voz muito sutil dos nossos mentores espirituais. E uma coisa que é bem interessante é que as pessoas elas não têm somente um mentor, uma única pessoa, um único espírito que está lá com ela ajudando e dando orientação. Não é só isso, existem muitos. E quanto mais mérito pessoal você tem, mais você tem acesso a esses grandes mentores. O exemplo caricato, um dos melhores exemplos para que você entenda isso, é o grande Chico Xavier. Se a gente for ver os livros psicografados do Chico Xavier, tem uma série de espíritos que o inspirou a escrever os livros. Claro que tinha principalmente o Emmanuel, né, que era um dos seus maiores mentores, né, o Emmanuel. Boa parte dos livros são dele, mas tinha vários outros, entende? E aí é muito legal a gente ter um pouquinho desse conhecimento, porque a nossa vida ela pode se tornar muito mais bonita e, como eu falei, muito menos tortuosa quando a gente ouve essa voz suave que está conectada com a nossa intuição. Quanto mais a gente abre os nossos canais intuitivos, a gente consegue ouvir melhor essa voz suave dos nossos mentores, nos indicando o caminho, que você pode chamar de estrela guia, ou se você tiver uma crença mais religiosa, você pode chamar de anjo da guarda. Tem muitos nomes para a mesma ideia, que são os nossos mentores espirituais. Eu tô longe de ser um especialista nessa temática. Quando eu estava lendo esse aforismo, eu até anotei aqui para não esquecer de falar para vocês. Eu vou deixar uma sugestão de uma pessoa que é fantástica, que fala sobre isso com muita propriedade, porque vive todos os dias isso e até faz cursos ensinando as pessoas como se conectar melhor com seus mentores, com seus guias espirituais. É uma pessoa que eu admiro imensamente, sempre que possível eu assisto as suas lives no Instagram, que é a Vani Aguiar, né, que é uma contração do nome Vanessa Aguiar, e aí você pode encontrar como Vani Aguiar Oficial. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram dela para que vocês acessem. Eu acredito que alguns de vocês devem conhecer, mas como o Instagram é um universo de milhões de pessoas, talvez muitos de vocês ainda não conheçam. Cliquem lá, conheçam o seu trabalho. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão se conectar total com a sua mensagem. Ela fala sobre isso de uma forma brilhante, 1 milhão de vezes melhor do que eu, viu, gente? Vani Aguiar no Instagram, beleza? Fica essa sugestão para vocês. Espero que vocês tenham gostado das nossas reflexões tão amplas desse vídeo de hoje. Todas elas muito reflexivas, né? Elas podem nos dar um chacoalhão por dentro, mostrar como é que está o nosso caminho, como é que está o nosso senso de propósito. Não deixem de dar um like, curtir, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal quem ainda não é inscrito e continuar acompanhando os vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.